Muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor José Simão, como já foi apresentado, aqui da Universidade Federal do Paraná. Eu combinei há pouco com o professor Flávio que nós dividimos o conteúdo, né? Então, vou fazer uma introdução à questão do Bitcoin, à questão do blockchain, falar um pouquinho de internet das coisas. Na sequência, meu colega Flávio vai terminar com outro conteúdo, a moeda Ethereum, do sistema Ethereum, e vai falar dos smart contracts, inclusive com uma provocação que talvez tenha bastante interesse para vocês, aí, que são contratos, né? Bastante utilizáveis aí na área jurídica. Muito bem. Aqui tem. Quando que começa essa situação de criptomoedas? As criptomoedas são moedas baseadas em criptografia. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo, mas já desde a década de 1980, quando se pesquisa sistemas distribuídos de uma forma assim mais forte em função da existência de redes de computadores e computadores mais poderosos, começou-se a prestar atenção nas questões de segurança e de criptografia. Em 1992, baseado em desenvolvimentos que já haviam sido realizados, nós tivemos o surgimento de uma empresa chamada DigiCash, com uma moeda que eles chamavam de e-cash, né? Um cash eletrônico, uma transação eletrônica que poderia ser feita por meio do sistema deles. Então, era uma coisa bastante voltada para uma empresa privada que prestava serviços. As experiências com moedas digitais, as centralizadas ainda, sujeitas a ataques, sujeitas ao governo interferir ou aos governos interferirem, elas foram evoluindo. E nós tem dois exemplos para vocês, aí, o eGold e o Liberty Dollar, até aproximadamente 2009, com várias experiências que trouxeram para o mundo da criptografia necessidades interessantes que foram resolvidas pelo sistema Bitcoin, que é um sistema aberto e que pode ser transformado em outras moedas. Vai ser explorado na sequência, inclusive, pelo professor Flávio. Quais são esses problemas? Em essência, a questão da criptografia, no sentido da segurança das transações e da própria moeda, e a questão do registro da transação para garantir uma série de conteúdos que possibilitem a utilidade dela enquanto sistema monetário, em especial não poder gastar a mesma moeda duas vezes, né? Já introduzindo o tema, o que acontece? Se eu tenho um código, que é uma moeda, que vale dinheiro, nós já vamos ver isso, e eu passo esse código para o João e passo também para a Maria, eu gastei o mesmo código duas vezes. Seria equivalente a pegar minha nota de R$100, fazer uma fotocópia e mandar uma para cada um, né? Então, é uma coisa indesejável nesse sistema. Então, esses desenvolvimentos, eles mostraram para a sociedade, mostraram para os pesquisadores a necessidade de se resolver esses problemas. Na sequência, pensando com essa situação, em 2008 foi publicado um paper cujo cópia vocês podem ver aqui, né? E esse paper é o Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. O peer-to-peer é um ponto a ponto, ou seja, de uma pessoa para outra pessoa, de uma organização para outra organização. Portanto, sem passar por uma unidade central, sem passar por um banco central, por um banco, por uma distribuidora, né? Eu posso fazer a negociação direta com as pessoas. Então, foi uma proposta. Essa proposta foi escrita por uma pessoa cujo nome está mostrado aqui, o Satoshi Nakamoto, que é, na verdade, um pseudônimo. E ninguém tem certeza, até o momento, de quem é, na vida real, essa pessoa. Muitas pessoas acreditam que possa ser o Craig Wright, que é um australiano. Mas existem várias outras pessoas que juram que não é ele. Então, tem alguns que sugerem que possa ser um norte-americano, outros sugerem que sejam outras pessoas, né? Por que a importância disso? Há alguns anos, um pesquisador argentino, me falha o nome agora, ele fez uma pesquisa nos blockchains, que a gente já vai falar, e descobriu que essa pessoa, o Nakamoto, deve ter em torno de 1 milhão de bitcoins, que a cotação de hoje de mais de $6 mil por moeda, são mais de 6 bilhões de dólares. Né? Então, todo mundo quer saber quem é que tem 6 bilhões de dólares. Né? Inclusive os criminosos, por isso que ele se esconde. Né? E o fisco, por isso que ele se esconde também. Né? O fisco também quer saber. Mas, enfim, não se sabe, então, quem é exatamente essa pessoa. Possivelmente seja esse australiano, pode ser uma outra pessoa qualquer, mas o fato é que ele propôs
mecanismos matemáticos de computação que resolvem problemas que causavam uma situação de insegurança em transações eletrônicas até então. A partir de uma revisão desse conteúdo que ele publicou, por vários programadores, criou-se a rede Bitcoin, que iniciou atividades em 2009. E o Nakamoto Satoshi foi o primeiro utilizador, fez uma transação lá de umas 50 bitcoins, que na época valiam $5. Hoje valem 6.600 e pouco. Agora há pouco eu olhei e não me lembro do valor exato. No final da palestra eu acesso lá o smartphone e a gente descobre, né? Ou os senhores talvez já estejam navegando. Alguém aqui aplica em Bitcoin, por curiosidade? Not yet. Como é que utiliza? É uma moeda, né? Eu posso fazer câmbio. Eu posso trocar Bitcoin por dólar, por marco, por franco, por reais, né? À medida que eu trocar, obviamente, eu gasto, né? Eu posso, em algumas transações, comprar produtos com Bitcoin. Algumas empresas aceitam, né? Então, eu posso mandar para elas uma certa quantidade de Bitcoin e elas me mandam um produto, uma transação comercial como qualquer outra. Tá, mas quando eu transaciono com Bitcoin, por exemplo, compro dólares, compro euros, necessariamente meu nome aparece lá, né? Sim. Para a receita, quando eu compro, enfim, valores. E como é que o nome dessa pessoa não aparece? Essa é a minha dúvida. Então, hoje o Bitcoin é semi-anônimo, eu estava discutindo com o professor há pouco, né? Mas para esta pessoa especial, ela se escondeu atrás de um pseudônimo. Então, quando ela criou a rede e ela iniciou as transações, ela usou um pseudônimo. Então, você sabe o quê? Você sabe o e-mail dele, obviamente ele sabe a parte da chave privada dele, que é a senha. Você conhece ele enquanto uma entidade na rede, mas, de fato, você não sabe quem ele é. Tem problemas? Tem. Talvez ele não consiga fazer todos os tipos de transação que ele gostaria, porque em algumas hoje tem que se identificar. Mas como ele tem uma quantidade grande de moedas que ele pode trocar com outras pessoas, nada impede que ele mande para ele, pessoa, seja lá quem for, e essa pessoa, ao receber, gaste, utilize, né? É um mistério, né? Gente, isso é uma quebra de paradigma, né? A gente está falando de uma moeda que, na verdade, é um número aleatório, que é transformado num número único e que vale dinheiro. É uma coisa, assim, totalmente abstrata, né? Uma coisa muito diferente, né? Quando a doutora Cláudia me convidou, eu comentei com ela que eu sempre começo falando questões nessa situação da internet, né? A internet a gente usa por quê? Porque a internet é livre, ela não é patenteada, né? Você usa o protocolo, os softwares são desenvolvidos em cima de sistemas que são algoritmos desenvolvidos há muitos anos atrás que ninguém patenteou. Muita gente ganhou dinheiro, mas ninguém patenteou nada. A Unisys tentou patentear uma figura chamada GIF e ela foi abolida pela internet. O pessoal hoje usa PNG, JPEG e outros tipos de figuras, né? Por natureza, a internet é livre. E essas moedas, elas também nascem livres, né? Então, eu não sei quem é que está do outro lado, tecnicamente, eu estou fazendo uma transação com um ente eletrônico, e estou fazendo uma transação eletrônica. Ponto. Sem interferência de governos. Pode ser um problema isso? Pode. Vamos continuar. Então, o que é em si uma Bitcoin? A Bitcoin é, primeiro, uma coleção de conceitos e tecnologias que, de uma forma bastante completa, formam a base de um ecossistema monetário digital. Eu consigo ter soluções para troca de moedas, soluções para compra e venda de mercadorias, soluções para registro das transações para garantir a segurança das transações e a não falsidade das transações, e, com isso, garantir alguma aceitação por parte do público. A gente vai discutir na sequência. É uma criptomoeda, portanto, ela é baseada em algoritmos criptográficos. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. E também é o protocolo por meio do qual ocorrem essas transações de criptomoedas para um lado, criptomoedas para o outro. Em essência, códigos binários de computador indo de um local para outro. Isso é a transação Bitcoin, assim como é, na verdade, a transação em qualquer banco, não é? Em cartão de crédito, a gente faz uma transação eletrônica, vira bits e vai de um local para outro. Só que existe algum momento em que a gente materializa aquilo num cartão de plástico, numa assinatura, né?
uma situação assim. Muito bem. E o que é o blockchain? O blockchain é o encadeamento, né? Chain é de cadeia, bloco é de bloco. Então, é o encadeamento ou a escrituração dos blocos que são gerados na mineração das moedas. A gente já vai falar o que é a mineração. A partir de um bloco Gênese, que é o primeiro, que foi criado lá pelo Satoshi, né, a primeira transação, a gente vai encadeando blocos. E isso é muito interessante, porque ele é como se fosse um livro contábil dos registros de todas as transações que ocorreram desde 2009. Na verdade, ele é um livro assim. Então, eu sei quais são todas as transações. Conforme eu mapear essas transações, eu consigo descobrir o perfil das pessoas que estão sendo envolvidas nessas transações e até de quem são as pessoas conforme a entrada que a pessoa teve na rede. Estava comentando agora, né, com o professor Flávio. Eu tenho uma conta no mesmo local que ele também tem, que é uma distribuidora, e assim, quando a gente se cadastra, nós damos CPF, nós damos identificação, não é? Vou ter que declarar para a Receita Federal que eu tenho lá outros bens e direitos e dizer qual é o Bitcoin, por quanto eu comprei, para depois poder fazer um cálculo, né, que é feito lá pelo programinha deles de ganho de capital, o dia que eu vender. Então, é uma transação como qualquer outra, que ainda carece de alguma regulamentação. Como é que é um bloco? Então, aqui tem uma figura do bloco 0, do primeiro. Então, a gente vê aqui... A gente vê em cima aqui um código, que é o hash. O que é esse hash? Esse hash é advindo da criptografia, que garante que esse bloco seja único. E, por ser único, e como a pessoa que é proprietária desse bloco, ou da transação que foi feita com esse bloco, tem uma senha, que é uma senha privada, ela só consegue usar esse bloco uma vez. Porque se esse número aparecer de novo, e é um número que não pode ser repetido, significa que a pessoa está tentando usar o mesmo bloco duas vezes. A gente já vai ver como isso acontece. Grosso modo, é assim. Bem, mas o que é uma função hash? Então, vamos dar uma olhadinha. Função hash, então, é uma função que recebe dados diversos de quaisquer comprimentos necessários e gera uma saída que a gente chama de tamanho fixo. Então, eu defino, por exemplo, que tem 64 bytes a saída. Vai ter 64 bytes sempre. No blockchain, eles são utilizados por meio dos protocolos que vocês vão ouvir falar, SH256 e RIP-MD, ou RIP-MD. O número que segue esse protocolo, por exemplo, 256, ele quer dizer a quantidade de bits que eu estou usando para produzir essa chave. A gente não vai entrar em toda a matemática da situação, porque eu acho que não é bem exatamente o interesse de vocês. Mas, se vocês tiverem interesse, a gente vai ter um intervalo, não é? Um horário de debates após as apresentações que a gente pode comentar. Aqui tem um exemplo. Isso aqui é uma cópia de tela, foi obtida no sistema Linux. E aqui, para vocês terem uma ideia, então, eco significa mostre a saída. Palestra no TRF4 em 24 de outubro de 2017 é o texto que eu quero gerar no meu hash. Poderia ser um arquivo inteiro. Aqui é um pequeno texto. Essa barrinha vertical significa que eu quero ecoar, eu quero mostrar. Apertei demais, perdão. Eu quero mostrar o resultado deste programa aqui, do SHA-256-SAM. Então, o que acontece? Eu passo para ele e ele retorna para mim um hash. Vocês estão vendo ali que é essa sequência de 64 caracteres. Se eu passar para ele um outro texto, palestra no TRF4 em 24 de outubro de 2017, se vocês notarem, tem uma pequena diferença. Eu coloquei um hífen. E com o hífen, eu mudei completamente o valor do meu hash, que está representado embaixo. Portanto, com mínimas modificações, o hash é capaz de gerar um código diferente, mesmo que você troque um ponto por uma vírgula num documento de 10 mil páginas. O número não é o mesmo. Os senhores estão acostumados com isso. Os senhores usam hash, a gente usa hoje na justiça, né, para comprovar a validade de documentos. Cartórios usam isso, não é mesmo? Uma tecnologia parecida com essa. Duas entradas diferentes não vão nunca gerar o mesmo código.
Então, mesmo que a modificação seja muito pequena, o código já não vai ser o mesmo, ele vai ser diferente. Mesmo conhecendo-se o processo de cálculo e ele é público, não é possível que a pessoa consiga descobrir qual é o texto que foi colocado para gerar o hash. A gente chama isso de processo one-way, ele só tem uma ida, né? Ele não tem volta. É como eu dizer para vocês assim, olha, eu fiz uma operação matemática e o resultado foi 20. Poxa, mas o que ele combinou para fazer 20? Ele dividiu 40 por 2, ele multiplicou 20 por 2, ele diminuiu 100 menos 60, menos 30, dividiu, quer dizer, são tantas as possibilidades que você não volta no original. Então, é uma função que a gente chama de one-way, não é? Ela só tem ida. Aqui tem um exemplo, né, que vocês usam também. Então, eu tenho a minha assinatura digital lá, que eu coloco em documentos lá no sistema eletrônico na universidade. Eu acesso o documento e assino. Essa assinatura é única. Combinando o código que eu tenho, que é a minha senha, ele gera ali um documento que é a assinatura, que é a minha assinatura, e ela não vai ser trocada pela assinatura de outras pessoas. E se alguém modificar o documento que eu assinei, não gera o mesmo código, né? Porque a gente viu ali em cima. Duas entradas diferentes não resultam na mesma, então isso garante que aquele código garante a inviolabilidade do documento. No blockchain, os dados são compostos de hashes, são compostos de códigos desse jeito. E, a partir dali, a partir do registro da cadeia, desde a primeira transação que aconteceu, o que eu tenho é uma sequência de números bastante grande que corresponde inequivocamente a todas as transações que foram realizadas e que não pode ser usado duas vezes. O sistema Bitcoin, então, é o quê? Resumindo, é uma inovação da computação distribuída, cujos estudos são bastante antigos, que utiliza o conhecimento desenvolvido ao longo dos anos em criptografia, que utiliza uma rede descentralizada ponto a ponto, que é o protocolo em si, que cria isso para a gente. Portanto, não tem uma autoridade central, não tem um banco central, não tem um banco, não tem um governo envolvido. Ele é uma internet, né? Ninguém manda. Um livro público de registro de contas, que é o blockchain, um conjunto de regras de validação ou regras de consenso, que a gente vai comentar mais à frente, para que todo mundo é uma palavra ruim, para que todos os participantes da rede possam concordar com as transações, eles têm que chegar num consenso, a gente já vai mostrar isso. E o algoritmo de prova de trabalho, que é por meio do qual são remunerados os mineradores, que é também descentralizado. A gente já vai falar o que é mineração. Os bitcoins, então, que há pouco estávamos conversando, elas são utilizadas para armazenar, para transmitir valores entre os participantes. Que valores? Valores de Bitcoin. Eu mando para você meia Bitcoin. Quanto vale isso para você? Pode valer $6.000, pode valer $3.000, pode valer 800 francos, eu não sei qual é o câmbio, mas você assume que isso tem um valor. Eu assumo que isso tem um valor e nós trocamos esse valor entre nós dois, né? As operações usuais todas de compra, venda de commodities, né? Todas as transferências de dinheiro, todas as taxas de câmbio, todos os câmbios que podem ser feitos, são feitas normalmente utilizando-se as Bitcoin. Não existe uma moeda física, ela é uma moeda totalmente digital. Mas existem unidades, né? Porque a Bitcoin é relativamente valorizada, pelo menos hoje. Nós temos lá Bitcoin como sendo a unidade, e assim como a gente tem, por exemplo, no real os centavos, a gente tem lá os bitcents, que são os centavos de Bitcoin. Nós temos os milli e os micro Bitcoin, e vai até 8 casas decimais, a gente tem o Satoshi, que é a menor unidade de Bitcoin. Então, no nosso sistema monetário, a menor unidade é o centavo. Na Bitcoin, chama-se Satoshi. Por que Satoshi? Porque é o sujeito que criou o protocolo, que propôs, né, o pseudônimo de quem propôs esse protocolo. Se vocês olharem ao Satoshi, tem uma curiosidade, aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. É um 10 milhões ao contrário, certo? No dia que o Bitcoin passar a valer $1 milhão, um Satoshi valerá 1 centavo de dólar. Essa foi digamos assim, um direcionador
para criar esse tipo de unidade dividido, inclusive, em frações, né? E hoje a gente negocia frações de Bitcoin, porque o valor dele é muito alto. A aceitação desse sistema, né, ele depende de 3 coisas principais. Quer dizer, por que eu vou usar isso? Por que eu não vou comprar ações de uma empresa que eu sei que existe física e solidamente, vou comprar um número, né? Eu vou comprar esse número se eu confiar que, primeiro, eu posso confiar que esse dinheiro é autêntico, que não me passaram um número qualquer. O professor Simão entrou na máquina lá, gerou um número, mandou para mim e disse que é um Bitcoin. Eu não conheço, comprei dele. E comprei um número que não vale nada. Não, tem que ter uma forma de validar isso. Segundo, eu tenho que confiar que esse dinheiro digital ele só pode ser gasto uma vez, porque senão ele perde valor, né? Eu te dou uma moeda, você gasta essa moeda. Se eu te der essa moeda e fizer uma cópia dessa moeda, eu vou gastar ela 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Eu vou ser um falsificador de moedas. Então, eu tenho que ter algum mecanismo de garantia, que é o hash. E como é que eu posso ter certeza de que ninguém vai pegar as minhas moedas? Ninguém vai meter a mão na minha carteira, olhar lá, tem uma sequência de códigos, né? Abre um arquivo, vê um monte de números, não entende nada. Ou então eu pego o meu arquivo e, para esconder, transformo ele numa figura, ou escondo dentro de uma figura. Tem um outro processo chamado esteganografia, que é a grafia escondida também, né? E eu posso colocar lá o código lá dentro. Aí eu mando a figura para você, você não sabe, por exemplo, que lá dentro tem uma moeda. E tem. Mas como é que eu vou garantir, então, que a pessoa não tire de mim isso? Né? Então, esses problemas eles foram resolvidos pela proposta da Bitcoin, que já foi renovada, inclusive, né? Ela tem sido trabalhada, e o pessoal conseguiu resolver já essas situações. A gente vai ver ao longo da apresentação e também na apresentação do meu colega, professor Flávio. Quando a gente fala isso, nós vamos para um problema de computação distribuída bastante antigo, que se chama o problema dos generais bizantinos. Isso é clássico em computação distribuída há muitos anos, e a questão toda ela vem da seguinte situação. 2 exércitos precisam atacar um inimigo, mas eles têm que atacar em conjunto. Se eles atacarem um de cada vez, eles perdem. Eles só são fortes se forem em conjunto. Os exércitos, cada um, é comandado por um general. E os generais têm um mensageiro, e esse mensageiro troca mensagens entre eles, dizendo assim, olha, amanhã a gente vai atacar às 8 da manhã. E o mensageiro leva a mensagem para o outro general, o general devolve e fala, não, beleza, nós vamos atacar às 8 da manhã. Quando chega às 8 da manhã, um general não vai. Um general mentiu. O general era desonesto. E aí o exército pede. O mensageiro era um mensageiro confiável, mas o general não era. Né? Então, em computação, a gente tem esse problema há muitos anos, e ele tem a ver com falhas de rede, ele tem a ver com falhas de processamento, ele tem a ver com programas escritos de forma incorreta, e ele tem a ver com código malicioso, aquele código que é feito para fazer as coisas de uma forma incorreta. Como é que esse problema foi resolvido? Ele é resolvido usualmente assim. Você entra num consenso a respeito das mensagens. Então, aqui eu fiz de uma forma totalmente não informatizada, lúdica, né? Algumas figurinhas, e a gente pode notar que os processadores 1, 3 e 5 dão a mesma resposta para uma determinada situação, um problema. Eles informam o mesmo texto. Já os processadores 2 e 4 informam textos diferentes. Então, o consenso do grupo é que os processadores 2 e 4 estão com falha, ou estão mentindo, né, se for esse caso, ou estão criando, ou tentando criar um hash, que é um hash que não corresponde à realidade. Eles inventaram alguma coisa e ninguém conhece aquela situação, ninguém consegue reproduzir aquela situação. Aqui, novamente, é interessante chamar a atenção de que, assim, ninguém controla isso. Foi desenvolvido um protocolo que matematicamente controla essa situação, foi colocado na internet, a internet usa esse protocolo, as pessoas acessam esse protocolo, e usando esse protocolo, ele resolve essa situação. Ninguém interfere. Silêncio. E ninguém pode mexer nesse protocolo? Vocês tinham que me perguntar. Perguntem. Pode mexer nesse protocolo, mas se você mexer, você vai, primeiro, ser o general bizantino.
né? Porque todos vão concordar que aquela não é o protocolo original, não é a situação original. Né? Se houver que ser mexido, terá que ser mexido por todos. E o código é aberto, de forma que você pode verificar se ocorreu alguma coisa. Né? Então, é uma garantia de segurança. Por favor. Todos os mineradores fazem parte do sistema ao entrar no sistema, ou você pode entrar como consumidor de bitcoins por meio, por exemplo, de uma corretora. Você não precisa ter a tua carteira para negociar diretamente com outra pessoa. Eu vou mostrar depois duas figuras. Mas, assim, eu posso ir numa corretora... Assim como eu não compro ações diretamente, né, eu vou numa corretora de valores imobiliários e compro a ação deles, né, o papelzinho da ação, eu posso comprar por meio de uma corretora. Então, a corretora entra no mercado Bitcoin, eu não entro diretamente. Participam diretamente do sistema, porque se você não participar do sistema, não tem como você ter acesso aos hashes que dão a possibilidade de fazer mineração e transações. Os todos são assim, todas as pessoas que participam do Bitcoin são dezenas de milhares de pessoas individuais, empresas que fazem mineração, empresas que comercializam, né, ou, por exemplo, uma corretora de Bitcoins, todos eles se conectam diretamente à rede Bitcoin. Você pode fazer isso em casa, você pode baixar o programa no teu computador, baixar e se conectar. Só que o poder computacional que você tem que ter para funcionar é muito grande. O teu computador em casa, eu não sei qual é, mas já te digo que não consegue. Você não consegue, assim, ter o poder suficiente para processar esses hashes no tempo que eles te dão para fazer isso, que é de 10 minutos, a gente já vai comentar. Ok? Ficou respondido ou não? Não é um grupo pequeno. Teoricamente, o mundo inteiro pode entrar. Não existe um limite. Tá? Muito bem. O interesse pelo Bitcoin pode ser medido pelo número de transações que tem sido realizado, que hoje está na casa das milhões de transações. Né? Perante o sistema financeiro internacional, ainda não é assim tanto, mas para o sistema Bitcoin é uma conquista bastante expressiva. Né? A gente vê, inclusive, nesse gráfico, que existe variação. Né? Teve momentos ali em que a coisa baixou, o pessoal desacreditou, ainda não estavam bem engrenados, mas, grosso modo, é uma curva ascendente. Os bitcoins podem ser usados como? Com conjunto com outras tecnologias também. Por exemplo, tem uma tecnologia que o colega Flávio vai falar na sequência, que são os smart contracts. Né? Então, é uma tecnologia desenvolvida há alguns anos, mas que ainda não tinha um mecanismo para ser efetivada do ponto de vista seguro. Hoje, com as blockchains, com essa sequência de hashes, essa sequência criptográfica, a gente tem esse mecanismo. E, em síntese, o smart contract, ou o contrato inteligente, o que ele é? Ele é um contrato que duas organizações fazem, são organizações autônomas, né? Organizações que não fazem parte de nenhum mecanismo em si, entre si, e essas organizações, ao participarem do processo, utilizam o hash como sendo um disparo. Quando ele chegar numa determinada condição, você, por exemplo, faz uma transação. E eu posso programar, eu posso dizer qual é essa condição de negociação. Por exemplo, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer assim, olha, quando chegar a essa situação do mercado, eu envio para você tantos Bitcoin. Eu posso ter um sensor que detecta que, quando acontecer uma determinada condição lá num porto, por exemplo, chegou uma mercadoria, um container, eu disparo o pagamento para o meu fornecedor, né, de uma forma automatizada. Além de outras questões que o colega Flávio vai depois explicar, então não vou assim dar muitas explicações agora, só introduzir o tema. Por favor. Não necessariamente instantâneo, mas sim, dispensa um juiz. Não é necessário um juiz. Aliás, nós estávamos comentando ali, né, que se hoje chegar para vocês julgarem um caso em que, por exemplo, eu fiz uma transação em Bitcoin com o meu colega Flávio, e não deu certo, nós nos entendemos. E a gente vai levar para vocês uma folha de papel com um código e dizer que aquilo é o dinheiro que a gente trocou,
é uma situação ainda talvez bem inexplorada, né? Não sei se já aconteceu com vocês ou possa acontecer em breve, mas é uma discussão muito inteligente vocês estarem reunidos e se aprofundando a respeito do tema, né? A nossa sociedade está indo para isso, né? Já é assim em alguns momentos. Bom, mas e quem é que emite, então, essa moeda? De onde vem essa moeda, né? O dinheiro nosso o governo faz, mas e o Bitcoin? O Bitcoin é criado por meio de um processo que é chamado de mineração, né? Então, minerar tem a ver com aquela história de você procurar alguma riqueza usando esforço, e essa riqueza é relativamente escassa. E, em função disso, quando você encontra, a recompensa é grande. Então, encontra um filão de ouro, encontra um grande diamante, encontra uma mina de platina, né? Alguma coisa que tenha valor. Então, adotou-se essa estratégia de mineração que é prevista no algoritmo, nos protocolos que controlam esse sistema. Então, o processo de mineração, ele envolve uma competição, porque ele é uma mineração, né? Todos vão buscar, e essa competição é para resolver um problema matemático. Não é um problema qualquer, é um problema cuja complexidade aumenta ao longo do tempo, tá? É um problema proposto de forma algorítmica, totalmente digital, e que a rede, e isso é interessante, não tem ninguém controlando, a rede controla esse problema. E ela propõe o problema em consenso com os participantes, aproximadamente a cada 10 minutos, recompensando os mineradores. Tá? Então, quando qualquer usuário da rede Bitcoin participar dessa rede, ele pode minerar. Isso que eu comentei, que o senhor pode colocar no seu computador em casa. Só que tem que ter um poder de processamento bastante grande para conseguir minerar algo. E aí é uma questão interessante. Minerar tem a ver com criar. O dinheiro está sendo criado a todo momento. Neste momento está sendo criado o dinheiro Bitcoin. Ele está sendo minerado e alguém está resolvendo equações matemáticas e vai ser recompensado por isso. E vai acumular essas recompensas, assim como o mineiro faria com o minério, tá? E, a partir do acúmulo, ele vai ficar milionário. Ou ele vai gastar mais dinheiro para minerar do que vale a moeda, aí é uma opção de risco dele. Como é que funciona esse processo de mineração? Então, aqui tem um diagramazinho, um fluxo para a gente ver, e eu vou intercalar com 2 ou 3 transparências para a gente esclarecer alguns temas, para ficar um pouco menos técnico para vocês poderem compreender um pouquinho mais. Eu cortei um pouco da parte matemática, porque às vezes ela é um pouco indigesta, mas, se vocês quiserem, depois a gente pode entrar nesse detalhe. Tá? Então, o que eu tenho? Eu fico ouvindo transações que ocorrem nessa rede Bitcoin. O que é ouvir uma transação? Bom, ouvir uma transação corresponde a dizer assim: novas transações são transmitidas a todo momento, para todos os participantes. É uma internet, é uma rede, eu conecto na internet e fico ouvindo o que está acontecendo dentro daquela rede. A partir desse momento, cada nó usa cada participante, a gente chama de nó, né? Então, cada nó que está participante, ele ouve essas transações e usa para compor um bloco com essas transações e colocá-lo lá no blockchain, no registro, no encadeamento dos blocos. Acontece que, quando um nó chega a uma determinada prova de trabalho, ou seja, ele consegue provar que ele investiu processamento para resolver o problema matemático que foi proposto, ele pode requisitar uma recompensa por esse esforço. Aí é que está o ganho da mineração. Se a pessoa conseguir provar o trabalho que ela teve para minerar e, obviamente, oferecer uma solução para esse algoritmo, ela vai ser recompensada com bitcoins ou com frações de bitcoins. Os demais participantes aceitam esse bloco com todas as suas transações. Os nós expressam essa transação por meio da criação de um próximo bloco, e, a partir do momento que a tua transação estiver registrada no blockchain, ela é indelével, ela não sai mais de lá. Novas transações vão se sobrepor a ela, e a tua transação está registrada, garantindo que, se você é o dono daquela transação, você é o dono daquele dinheiro, você é o dono daquele conteúdo que foi recompensado. Ou você é o dono da transação de troca, né? Porque a transação não é só de recompensa. Muito bem. Voltando, quando eu ouço, eu vou perguntar assim: essa transação é válida? Bom, e se ela não for? Se ela não for, eu descarto. É uma tentativa de alguém
de me mandar uma situação que não existe, uma negociação que fracassou, alguma coisa que não deu certo. O que significa ela ser válida e o que acontece aí nessa situação? Aqui surge uma outra figura, que é o nonce. Nonce é a abreviatura de número once, ou número uma vez só. Um número que só ocorre uma vez. O que é um número que só ocorre uma vez? Por exemplo, a gente tem aqui embaixo uma figurinha chamada timestamp, que é uma tradução literal, carimbo de tempo. Então, eu tenho um relógio correndo, o tempo nunca vai voltar e o tempo nunca vai parar. Então, a cada momento que eu fizer uma leitura do meu relógio, eu vou ter um tempo diferente. E eu uso esse número diferente para criar um número que é único e que não vai se repetir jamais. Tá? Nessa situação, eu tenho, então, o meu processador fazendo milhares de operações matemáticas, tentando descobrir qual é a solução para o problema que foi colocado para ele minerar. Lembrando que o problema é um problema matemático. Então, a solução pode ser alguma coisa assim, olha, encontre um hash que tenha o maior número de zeros no início possível. E você tem que gastar um poder computacional muito grande para conseguir chegar a esse número próximo, a esse número que vai ser recompensado pela rede e que vai ser reconhecido pelos demais mineradores. Todos estão buscando. Né? Então, é uma transação de consenso. Muito bem. Continuando, se for uma transação válida, ela vai adicionar um novo bloco no meu blockchain, computar esse hash, e daí eu vou perguntar se o nível de dificuldade que eu tive para obter esse novo hash está de acordo com a dificuldade que foi proposta para aquele bloco ou não. E aí, de novo, vem a questão da rede. A rede propõe a cada 10 minutos rodadas de mineração, durante as quais é proposto uma dificuldade. E a dificuldade é a dificuldade crescente em matemática. De tal forma que, se você provar que você superou aquela dificuldade, se você conseguir colocar uma proof of work, que aparece ali para vocês, a prova de trabalho, você é recompensado por essa prova de trabalho. E se você não provar, ou se você usou bastante recurso para minerar uma Bitcoin, mas não conseguiu chegar em 10 minutos, que é o tempo, nesse resultado, você não é remunerado. E isso constitui, então, a mineração. Muita gente procura, pouca gente acha. Muitos se esforçam, pouco ganham. Tá? Muito bem. O que acontece com a dificuldade de mineração? A dificuldade de mineração cresce numa escala logarítmica. Vocês estão vendo lá que, em relação a 2009, as primeiras transações propostas na rede, essas primeiras transações eram relativamente muito simples em relação às transações atuais, de forma que isso facilitasse a aceitação da moeda. Era relativamente fácil de você acumular bitcoins. Ela começou valendo em torno de uns $5 em 2009. Hoje vale mais de $6.000. Então, houve uma aceitação grande e, em função disso, a complexidade também cresce. Por favor. Foram. Não, ele não criou todas. Ou ele já começou com 1.000 para ele? Não, ele não começou com 1.000 com ele. Ele começou, com certeza, minerando mais do que os outros, porque, obviamente, ele deve ter se preparado para isso. Mas não, ele não reservou... E porque era fácil do começo também. Porque era fácil, mas veja, não existe reserva. Você é obrigado a minerar. Então, pode ser que ele tenha, a partir de um certo instante, competido com outras pessoas que mineraram mais rápido do que ele. No começo, não era bem só ele, né? Tinha uma equipe de programadores, de colegas dele, que começaram, inclusive, para poder divulgar, porque sozinho ele não ia fazer nada, né? Porque daí não iria ter valor. E a questão toda é assim, que foi dado um jeito de resolver algumas questões econômicas e, principalmente, de criar um valor. E a criação do valor advém do fato de que você deve usar trabalho para obter essa moeda, que é o processamento. Ok? São utilizados programas de inteligência artificial para mineração? Não são programas de inteligência artificial que vão conseguir resolver a mineração para você. São algoritmos bem específicos, pode até ser,
alguma coisa com IA, mas na prática não é exatamente assim. Você tem hoje muito mais processadores especializados em fazer processamento matemático com muitas contas, né, com muitas operações, que são mais adequados. Falar, digamos, a invasão de alguns computadores, fazer computadores como zumbis, que se chama, né, para se produzir esses algoritmos. Produzir o processamento. Não existe uma regra. A regra é assim, você tem que produzir o resultado. Né? Essa é a regra, daí, claro, você tem que entrar na rede para produzir o resultado. Como você processa é uma situação tua. Então, se, por exemplo, à noite aqui, são vários computadores no tribunal, e eu resolvo deixar todos eles ligados na rede processando para mim, os clusters que eu tenho lá na universidade, eu posso programar para processar para mim. Não programei, tá, gente? Por favor. Né? Mas, assim, posso colocar um zumbi, como o senhor falou, né? Quer dizer, a pessoa baixa alguma coisa e deixa processando? Pode. Tecnicamente, é uma espécie de vírus que vai usar o processamento do teu computador. Mas, hoje, eu diria que isso é totalmente ineficiente. Não vai conseguir grande atividade de mineração, a não ser o fato de que você não vai ter o custo de pagar o equipamento e a energia elétrica. Né? Então, é um lucro mais ou menos puro. Uma perguntinha. Essa transação se refere a uma troca de mãos ocorrida em uma fração do blockchain. É isso que eles vão minerar. E ouvir a transação é ouvir essa troca de mãos, essa negociação, essa compra e venda. Ouvir essa troca de mãos e resolver um problema matemático que é a geração, que dá origem à geração das bitcoins. É um conjunto de bitcoins. A transação é a transação matemática ou é a compra da Não, moeda? a transação é quando você faz uma transação, por exemplo, de compra e venda ou de transferência. De troca de mãos, por exemplo. Certo. E essa transação é de uma moeda que já existe, já foi criada e já existe para mim, ou que a mineração vai criar? Não, ela já existe. E então a mineração só cria a moeda como remuneração do próprio trabalho. Ela cria como remuneração do próprio trabalho por meio de um mecanismo chamado Proof of Work. Que você prova que trabalhou, você tem direito a um conjunto de moedas. Então, a única fonte de novas moedas é a Proof of Work. Exatamente. E tem um limite que é o que dá... Tem um limite. O limite é de 21 milhões de moedas. A gente já vai falar, já vai aparecer aí. Hoje, nós temos, assim, a cada pacote que é minerado, 12,5 bitcoins como recompensa. Isso já foi maior, começou com 50. Então, de 4 em 4 anos, vai caindo pela metade. Aumenta a complexidade de processamento e diminui a recompensa. De tal forma que bacana, né? Para quem começou antes, com um esforço relativamente pequeno, tem uma quantidade razoável de moedas que valorizaram absurdamente. Então, a pessoa hoje tem aí bastante dinheiro. E aí a gente pode discutir se isso é uma bolha, se isso é uma pirâmide, se isso tem fim, se não tem fim, aí são várias discussões. Né? Eu já fiz discussão em sala com os alunos, eles juraram para mim que isso é uma famosa pirâmide. Os primeiros vão ficar milionários e os outros vão ficar com satoshis, vão ficar com centavinhos. Né? Por favor. Não existe um banco central, né? Não existe. Quem cria esses problemas matemáticos para serem resolvidos? A rede. O algoritmo que foi desenvolvido, proposto em 2008 e implementado em 2009, cria e gerencia a complexidade dinamicamente. Quanto mais gente estiver minerando, maior é a complexidade. Isso é automático. Vamos supor que faltasse energia elétrica no mundo todo. É muito abstrato para mim. Você perderia todo o processamento. Você não perde o blockchain, porque ele deve estar armazenado. Né? Todos os participantes têm uma cópia do blockchain. O livro Razão, digamos assim, todos têm. Não é? Mas, assim, o processamento em si é que define o que vai acontecer depois. Matematicamente previsível. E aí é a mágica da coisa, né? Porque é tudo baseado no algoritmo matemático, e mesmo assim você não consegue adivinhar qual vai ser o próximo valor, porque o número é totalmente aleatório. Vai aparecer um pequeno exemplo aqui, e depois um exemplo de smart contract com o meu colega. Oi?
Vamos colocar lá para 2002, uma coisa mais, né? E eu só posso, nesse livro razão chamado blockchain, registrar uma transação de troca Válida. de mãos de moeda, válida, de troca de mãos de moeda blockchain. Bitcoin. Eu não posso registrar mais nenhuma outra verdade aí nesse livro razão. Não. A ideia é só a transação. Muito bem, continuando. Qual é o poder de processamento que eu preciso para entrar nessa espiral exponencial aí de dificuldade? Então, vamos falar um pouquinho aqui tecnicamente. CPU é aquilo que a gente tem em casa, né? A central de processamento que a gente conhece como sendo o tablet, o notebook, o microcomputador, que tem lá uma unidade central de processamento, que é o Central Processing Unit, que é o CPU que aparece ali, é o tradicional. Esse tradicional tem uma performance que permite, conforme a máquina, uma mineração de hashes, né? Ou uma geração de hashes, uma descoberta de hashes que vai de 1 a 50 milhões de hashes per second, né? HPS. Mas ela gasta em torno de 150 a 300 watts para fazer isso. E aí começa uma situação, tem sites que fazem esse cálculo hoje para a gente, online. Eu vou investir nessa máquina, tem este consumo, ela tem esta performance, e o custo da minha energia elétrica é de tantas unidades monetárias minhas por quilowatt, para eu ver se vale a pena. Porque, conforme a máquina, eu vou gastar mais na máquina e na energia elétrica do que eu vou ser recompensado. Eu vou pensar, hoje o pacote é de 12,5 bitcoins. A $6 mil, um pouco mais de $6 mil, a gente está recebendo aí 70 e poucos, 80 mil dólares. É bastante razoável para a gente que está aqui sentado receber 80 mil dólares. Mas investir em equipamento e pagar energia elétrica para ganhar 80 mil dólares, competindo com outros, portanto, sem chance de você prever se você vai ou não vai ganhar, e daí não pode fazer análise de risco, é complicado. Não é? Bom, seguindo, a gente tem as GPUs, que são as processadoras gráficas, e aí é uma questão que muito ligada com o Zumbi, que o colega comentou há pouco, que é usar o processamento gráfico dos processadores, porque o processador gráfico faz muita continha. Pensem assim, quando o seu filho está jogando, o senhor está jogando, a senhora está jogando, e ele tem lá um soldado na tela, e ele mira um pouquinho para o lado e dá um tiro, cada milímetro do movimento ali tem que ser recalculada toda a imagem. E aquilo é instantâneo, né? A pessoa vai para o lado e já tem lá a solução. Tem o som que acompanha. Então, o processamento gráfico, ele é um processamento muito voltado para transações matemáticas, então bastante interessante para fazer o processamento aí dos bitcoins. Porém, ele consome mais energia. Vocês notarem aí, quem tem placa gráfica em casa, sabe que não é qualquer fonte de alimentação de qualquer computador que aguenta a placa gráfica. Se colocar uma placa gráfica nova, trava a fonte, porque ela não aguenta, ela precisa de muita energia para fazer esse processamento. Existem outros chips, né, que aparecem ali com FPGA, que têm um poder de processamento também tão bom e tem um custo energético menor. Porém, eles são mais caros e são mais específicos. E o último que aparece ali, que é o ASIC, são chips desenvolvidos, ou hardwares desenvolvidos especificamente para processar, por exemplo, bitcoins, que alcançam ali cifras bastante astronômicas em comparação com os computadores mais modestos ali, né? A gente vai ver que vai de 1 para 1 milhão de HPS a variação. Para vocês terem uma ideia, calcula-se hoje que algumas empresas na China, que é um grande minerador, hoje tem um poder de processamento cerca de 300 vezes maior que o poder do Google. O Google está em todo lugar, certo? O Google tem um poder de processamento muito grande. E a China já tem, minerando bitcoins, 300 vezes mais processamento que eles para minerar. Isso custa caro. Então, a recompensa tem que ser boa. Por favor. Tecnicamente, existem estudos... Não, existem estudos que dizem assim, se você fizer um investimento razoável na mineração, em 2, 3 meses você tem chance de ganhar alguma coisa. Mas esse alguma coisa é pouca, uma fração de bitcoins. Pode não compensar. Hoje, praticamente, eu diria para você que é quase impossível você, com um processamento pequeno, chegar antes que alguém que tem um processamento grande na solução de um problema matemático que cresce exponencialmente. Né? Por favor.
processo, porque é um processo de extrema confiabilidade. Ele é quase incorruptível, digamos, né? Digamos que sim. Pelo menos hoje, sim. A virtude é um processo um pouco não corruptível, mas a segurança desse processo corresponde a um alto custo, né? Sim. Como geralmente é assim. E não tem como baixar esse custo e tornar mais eficiente, mantendo a mesma segurança com menos custo? Não, porque ele foi previsto para ser assim, porque a complexidade vai aumentando ao longo do tempo. Qual é a ideia? A ideia pensou-se assim, por exemplo, vou minerar um minério qualquer, vou minerar ouro, por exemplo. A quantidade de ouro é limitada, então, no começo, é relativamente barato você conseguir uma quantidade até grande de ouro. À medida em que o tempo passa, o ouro vai ficando escasso. E quando ele fica escasso, dá mais trabalho e ele vale mais. A ideia do Bitcoin, de todas as moedas criptomoedas, é exatamente nesse sentido. É no sentido de que você possa ter moedas que se valorizam ao longo do tempo devido à sua escassez. E para ela ser escassa, não pode ser fácil de obter, porque se ela for fácil de obter, ela vira uma commodity, né? Ela vira uma coisa muito simples de achar. Esses grandes mineradores são, no mundo real, pessoas jurídicas constituídas para essa finalidade? Como que é? Tem empresas e tem pessoas que têm assim, um poder econômico grande e que investem em mineração, assim como você investiria em qualquer negócio. Você pega, por exemplo, $1 milhão, abre uma empresa. O sujeito pega $1 milhão e abre um organismo de mineração. Como na China é muito barato, né? A tecnologia é barata, a mão de obra é barata, e o governo subsidia a energia elétrica porque eles querem bitcoins, assim como eles querem dólares, é natural que lá hoje tenha uma mineração avançada. Que eu saiba, não. Pode ser que tenha, mas assim, eu não tenho notícias de que o governo esteja minerando. Não duvido que talvez exista algum organismo fazendo, mas não existe nada oficial a respeito. O que se sabe, por exemplo, é de países, né? Há alguns anos, o Japão tinha mais de 50% das bitcoins já mineradas. Por favor. E existe algum sistema que o próprio sistema prevê assim, de salvaguarda, porque para não virar pó, de repente, as pessoas param de usar e não vale mais nada? Todos os participantes têm uma cópia do hash. Então, assim, o hash em si não se perderá. Virar pó, tá. Pode chegar um momento em que ninguém mais tenha interesse. Se ninguém tiver interesse, não tem transação. Não havendo transação, você não consegue dar valor para a moeda. Então, assim, nesse sentido, alguns economistas apontam que a gente pode estar vivendo uma bolha, né? E começou valendo $5 e 8 anos depois vale 1.200 e poucas vezes mais, é um crescimento absurdo. A gente tem crescimentos aí da ordem de mais de 2 dígitos de um mês para outro, o que tipicamente eles classificam como bolha na área econômica, e que talvez daqui a alguns anos não tenha mais interesse. Minha opinião, eu acho que deve demorar pelo menos uns 10, 20 anos para o pessoal perder interesse, porque está começando um interesse muito grande justamente agora, apesar dela já existir há alguns anos. Tudo porque a estrutura é realmente de pirâmide e pode ter bolha, mas se chegar num valor e estabilizar e aquilo continuar sendo usado... Estabiliza, é previsto, nós já vamos ver, no ano 2140 acaba. Exatamente. Então, não é um papel que não tem utilidade nenhuma. Isso. Ela não tem lastro. Ele tem utilidade e ele não tem nada comparável ao mercado para essa utilidade almejada. Aí que não, ela não tem lastro nenhum. Ela tem uma utilidade enquanto moeda de troca que não cobra por transações e não passa por governo. E ela garante o anonimato. E garante o anonimato em alguns momentos. E o que eu ouvi falar é que uma moeda não é só você instituir uma moeda, trazer um papel, pintar ele com um desenho lá e começar a circular, porque as pessoas, obviamente, não vão acreditar naquilo como um meio representativo de valor. E o que aconteceu com o Bitcoin foi isso, é um tipo de uma mágica que faz com que todo mundo atribua àquele papel, aquele número, o valor, e precisa todo mundo acreditar, para que quem vai receber também acredite que aquilo vale alguma coisa. E esse é o valor do Bitcoin, e aí efeito de rede, de muita gente estar envolvido. Eu acredito, é difícil de explicar essa situação, né? Como eu falei, é um número aleatório que vira um código que as pessoas aceitam como sendo uma verdade. Mas é uma coisa meio milagrosa, assim, meio do além, digamos assim. Né? O mercado futuro do mundo real. A pessoa aposta... Exatamente, é um mercado de alto risco, certo? A pessoa acredita. É a aposta, de
Professor, como se materializa, se processa a troca do Bitcoin por real? A troca por qualquer moeda, o câmbio por qualquer moeda, pode ser feito por uma corretora ou por uma pessoa interessada em comprar de você teus bitcoins. Mas, assim, não consigo enxergar isso aí. Tá, então vamos enxergar assim. Eu quero trocar. Quem é que acredita na minha conta? De onde vem o dinheiro? Tá, Como é que se então funciona? vamos ver 3 formas diferentes de fazer. O senhor vai para o Japão, lá tem uma maquininha de caixa eletrônico, em que o senhor acredita o Bitcoin, ela paga em dinheiro. Isso tem lá. Bom, né, um caixa eletrônico, como o senhor tem aqui na entrada. Segundo momento, eu posso entrar numa corretora, né, e a corretora, eu digo para ela, olha, meu número da minha conta no banco é esta, e eu quero vender para você 5.000 Bitcoins. Pô, 5.000 é bastante. Vou vender alguma quantidade qualquer de Bitcoins. Né? Ela recebe os Bitcoins porque ela acredita que tem valor, e acredita na sua conta o dinheiro. Assim como o senhor faz quando está comprando. O senhor manda o dinheiro para a corretora e diz, eu quero comprar uma quantidade X de bitcoins, que seria equivalente a comprar ações ou comprar qualquer outro tipo de investimento. Não é? E a terceira forma, eu até vou mostrar um exemplo mais adiante, é assim, eu entro no mercado de negociações que é bem a protocolo, peer-to-peer, é uma ponta para a outra. Não é? E nesse mercado, eu e o senhor vamos negociar. Então, a gente senta e eu falo assim, olha, eu tenho 2 bitcoins para ele vender. O preço de mercado é esse, eu quero tanto. O senhor quer pagar? Se o senhor disser que quer pagar, eu transfiro para a sua carteira. E aí existe uma carteira digital de bitcoins, que eu vou mostrar, inclusive, um exemplo, né? Daqui a pouco para vocês. Então, assim, você passa a ter um código, a transação é registrada no blockchain, e você está seguro de que, com aquele código e com a tua senha de acesso à tua carteira, você é o dono de uma certa quantidade de bitcoins, que tem um valor no mercado. Se o valor mudar, que bom, você ganhou. E o crédito do dinheiro? Vai para a conta que eu indicar? Vai para a conta que você indicar. Não. Se for crédito de dinheiro com câmbio, sim, vai para uma conta corrente se você indicar para uma corretora. Se for uma transação de pessoa para pessoa, vai para uma carteira digital de bitcoins. Não, eu digo o dinheiro, o real. O dinheiro real, o dinheiro concreto, você tem que ir numa corretora, vender para eles e receber, ou então, por exemplo, o senhor vende para mim e eu lhe dou o dinheiro. Pois é, isso que eu perguntei. Aí. Eu dou em dinheiro, dou em joias, dou em transferência para a sua conta corrente. Aí não tem a corretora. Não tem a corretora. A corretora, na verdade, é uma forma das pessoas que não querem se envolver diretamente no mercado ou que têm medo de se envolver no mercado, pagarem para a corretora fazer um serviço. A corretora cobra lá de 0,03% até 0,5% do valor da transação, porque é o valor da corretagem, assim como ocorre em qualquer mercado. Aqui em Curitiba tem uma corretora? Eu não sei se aqui em Curitiba tem, porque elas são eletrônicas. Eu compro de uma que é de São Paulo. Né? A gente compra pela internet, então o local físico, onde ela está, é indiferente. Pode comprar, inclusive, dos Estados Unidos. O senhor cadastra seu passaporte, cadastra provando que o senhor existe, e a corretora sabe quem o senhor é. A corretora pode e eu também. Né? Qualquer um pode operar com dinheiro sujo. Por exemplo, identifica e não identifica. Porque, assim, eu posso entrar no mercado de negociação uma pessoa para outra pessoa, vou até mostrar um exemplo daqui a pouco, tirado da internet, né, um exemplo real, de um rapaz de Florianópolis que está vendendo lá uma certa quantidade de bitcoins. Eu me encontro com ele em algum local e dou dinheiro para ele. Como é que ele vai saber se aquele dinheiro é um dinheiro limpo ou não? Ele me dá as bitcoins. Professor. A corretora te pede assim, quando você faz o cadastro, eles pedem um documento de identificação. Em geral, eles pedem a CNH. Né? Eu não sei por que a carteira de motorista é melhor, mas, enfim, eles pedem... Eu acho que é porque é mais atualizada a foto. Eles pedem um documento oficial de identificação, você faz um cadastro com CPF, RG, etc., etc., e a partir dali, no momento que você transferir o dinheiro para eles te vendem os bitcoins. Se você é um laranja, o processo é o mesmo. Oficializada, registrada, existem, inclusive, instruções de como é que você faz a declaração de imposto de renda. Se ela receber um ofício, quero saber se tal pessoa tem bitcoins aí.
vocês conhecem essa área ou não, mas eu acredito assim, se você, como juiz, mandar um ofício, né, com uma determinação legal baseada na legislação, quero saber se o professor Simão tem, quantas ele tem, quando que ele comprou, eles vão te informar. Professor, Eles têm um histórico. Professor, Aqui, tá, perdão. eu vi que, tipo, Camboriú já tem, por exemplo, bares, restaurantes aceitando Bitcoin como pagamento. Tem, lá é moda, né? É, mas aí como é que é? Uma maquininha igual do cartão de crédito? É uma transação pela internet? Como é que faz? Isso é uma carteira de bitcoins. Então, vamos pedir desculpa para o professor Flávio, né, que a gente está fazendo mais interativo, daí o meu tempo estoura um pouquinho, né? Mas, assim, só para ficar mais elucidativo, então, por exemplo, isso aí da semana passada, onde eu atualizei essa palestra, né? A palestra não é nova, a gente usa para aula nos alunos, eu só atualizei algumas telas. Eu estou vendo aqui se ele faz o acesso. A internet está... Tá, entrou. O valor, neste momento, é 5.000... Licença, aí eu tenho presbiopia já, né? Então preciso de... 5.723 dólares e 77 centavos de dólar por Bitcoin. Semana passada era 5.659. Então já valorizou. Bom, como é que eu faço a transferência? Se você olhar aqui, eu tenho aqui um enviar, né? Eu tenho o que aqui? Vamos lá. Isso aqui é uma identificação, é a minha conta. Isso sou eu. Eu posso ter quantas contas eu quiser. Eu posso ter a conta do caixa 2, do caixa 3, do caixa 4, né? Quantas eu quiser. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou, por meio desse QR Code ou da digitação dessa conta, que é sua, por exemplo, mandar um dinheiro para você. Então, vou clicar no botãozinho de enviar, e a partir do enviar, vai abrir outra tela com a conta para a qual eu estou fazendo o envio. Eu vou dizer simplesmente aqui, ó, quanto eu quero enviar. Coloco minha senha e mando, você recebe na hora. Claro, a transação leva até 10 minutos para ela se concretizar por conta do blockchain, das áreas, assim, mas, assim, em princípio, você recebeu. A transação é válida e ela não é revogável. Fez a transação e se arrependeu. Que pena, não dá para desfazer. Você fez, porque ela já entrou no processo de cálculo, né? Aqui vocês estão vendo que, na verdade, eu coloquei só para exemplificar, né? Eu não tenho Bitcoin nenhuma ali, né? Mas se entrasse na outra conta eu tenho alguns centavos de Bitcoin, não é assim uma fortuna, né? Eu sou professor, não tenho tanto dinheiro assim, né? Mas tenho algumas. Então, como é que o pessoal faz, por exemplo, lá em Camboriú, em qualquer outro local? Você chega no bar e fala, olha, eu quero um uísque. O uísque custa, neste momento, 0,0025 Bitcoin. Você entra na tua conta, digita, pergunta a conta, ou pega o QR Code, bate ali e automaticamente saiu da tua conta e entrou na conta da pessoa. 15 minutos depois, o preço em bitcoins pode ser o mesmo, 0,025, mas se você pagar de novo, já está pagando mais caro, né? Porque ela está sempre... Ou não. Né? Pode ser que ela caia, assim, de 6 mil para 3 mil, aí você ganhou um bom dinheiro. Tá? Por favor. Qual é a liquidez da venda dessa moeda no câmbio? Quantos dias, então, eu posso fazer? Comprei Bitcoin, agora houve uma valorização e eu quero voltar para o real. Qual é a liquidez dessa transação? É imediata? Imediata, é uma transação. Você entra lá e ele te diz, o valor agora é este. Não, mas eu falo, o valor eu sei que é esse, mas eu digo o dinheiro entrar na conta. O dinheiro entrar na conta depende da negociação que você tem com a corretora. Em geral, algumas horas depois eles fazem a transação na tua conta, ou quando você faz a transação com eles, 1, 2 horas depois, depende da corretora, eles disponibilizam na tua conta para você fazer a compra de bitcoins. Ou seja, é uma liquidez assim, é no dia, né? A gente pode dizer que seja imediata mesmo. Por favor. Me diga uma coisa, por exemplo, eu tenho 51 milhões num apartamento meu e eu quero que esse dinheiro, por exemplo, vá para o exterior. Já sei teu nome. Então, é o seguinte, eu, por exemplo, lógico, se fizer uma transferência bancária, vai aparecer. Eu poderia comprar esse valor em bitcoins de uma pessoa física e daí lá no exterior eu saco esse dinheiro e deposito numa conta? Com a seguinte vantagem. Mas então daí ninguém vai ter noção... Não, vão ter, ela é semi-anônima. Porque, veja, se você comprar por meio de uma corretora, você se cadastra na corretora. Claro que você pode usar um laranja, mas você se cadastra. A corretora, por outro lado, tem alguns limites. Pelo menos a que eu uso diz assim, você não faz uma transação de imediato de alguns milhões de reais.
você passa por um processo em que eles validam os teus documentos, não é? Tem uma série de garantias na corretora. E na negociação mano a mano, né? Na negociação mano a mano, você dá os 50 mil, dá a chave do apartamento lá para a pessoa vai lá, vê, ó, beleza, conta, isso vale X bitcoins, ela entra na wallet dela e transfere para você. Bom, existem alguns mecanismos de identificação e pseudo-identificação, mas aí existe o seguinte, você pode transferir de uma conta para outra, da outra para outra, pegar frações e transformar em inteiros, pegar inteiros e transformar em frações, de tal forma assim que fica relativamente irrastreável essa transação. Quando você chegar no exterior, tem mais uma vantagem. Pode ser uma desvantagem, mas hoje está sendo uma vantagem. Se for trocou 51 milhões, por exemplo, lá por um valor X de bitcoins, quando se for trocar lá por libras, por dólares, por não sei qual local que você está, provavelmente você vai trocar por mais, porque ela valoriza. Então, além de tudo, você ganha na valorização. Você dá um baile em vocês, né, digamos assim, enquanto investigação, e ainda ganha na valorização. É um processo, por isso que eu acho importante, né, até que vocês estavam comentando com o professor Flávio há pouco, muito importante que vocês, como juízes, estejam se preocupando com essa situação, porque é uma situação real do nosso mercado. Né? E como é que faz para comprar o Bitcoin? Para comprar, por exemplo, eu posso comprar aqui, ó. Opa! Eu posso comprar aqui com esse aplicativo. Né? Nesse aplicativo aqui, eu tenho como... Acho que eu só copiei 2 telas, mas aqui eu tenho como comprar, tem um link aqui, né, para comprar, e ele aparece para mim uma compra assim, qual é o valor da Bitcoin, né, o valor atual, quantos dólares eu quero comprar. Para este caso aqui, no mínimo é 50 dólares. Menos de 50 dólares ele não faz a transação, e ele cobra uma pequena fee lá para fazer essa transação, ele cobra uma taxa, tá? Pequena, que você normalmente ganha já na valorização da moeda, em uma semana ou mais, você, conforme o valor, você já ganhou aquilo e muito mais. Essa é uma forma. Outra forma de comprar Bitcoin... E qual é o nome do aplicativo, desculpe? Caindo aqui, esse é o Mycelium. Não sei se tem um nome aqui. Não, não tem. É MYCELIUM. Esse é do Android. Se vocês entrarem no Android Market, no Play, né? Vocês procurando lá Mycelium... Conforme, do jeito que vocês escreverem, vocês vão achar, basta procurar esse símbolo ali em cima, que ele vai instalar para vocês. Aí vocês já podem começar aí a entrar no mundo das bitcoins lá. Pode ir para o teu apartamento com 51 milhões lá e comprar. Não tem corretora aqui. Aqui não tem corretora envolvida. Quer dizer, tem ou não tem. Na verdade... o aplicativo em si, ele cobra uma taxa de transação. Então, quem fez o aplicativo, quem desenvolveu, acaba tendo alguma participação mínima nessa situação. Porque, claro, ele está processando, ele está ganhando alguma coisa. Ou do cartão de crédito. Ou, na verdade, eu acho que eu não copiei a terceira tela, eu tirei fora a terceira tela, eu dei uma enxugada na apresentação, mas tem a possibilidade, inclusive, de entrar no mercado e negociar pessoa a pessoa aqui. Para legalizar uma corretora, para criar uma corretora? O que é exigido? Eu não sei. Essa praia é de vocês. Eu não sei qual é. Assim, eu imagino que assim, a pessoa deve fazer um registro, imagino, no Banco Central, como corretora de valores e... Mas tem legislação para isso, o senhor sabe? Não sei. Eu sei que existe uma proposta de um deputado, não lembro o nome agora, que está propondo uma legislação, né, um decreto, alguma coisa lá para legislar em termos de moeda, criptomoedas. Sim. Mas, que eu saiba, ainda não tem nada aprovado. Então, hoje, para operar como corretora, não tem requisitos assim legais? A Receita Federal preconiza que o senhor, tendo bitcoins, tem que declarar no campo de bens e direitos, com o código, se eu não me engano, 99, que é o código do outros, porque eles não têm um número específico para a moeda eletrônica. Sim. A instrução normativa da Receita Federal diz assim, o senhor comprou 50 bitcoins, então o senhor vai declarar, tenho 50 bitcoins, vírgula, adquiridas por, e o valor por quanto elas foram adquiridas. No momento que o senhor comercializar, o senhor vai entrar no aplicativo de bens e ganhos e direitos, eu não me lembro como é o nome, ganho de capital, né? No aplicativo de ganho de capital, vai dizer, olha, eu comprei por 100 e vendi por 250. Não, mas eu digo mais assim, para ter a permissão para operar como corretora. Não sei dizer. Isso eu não pesquisei. Não sei se o colega sabe. Não. Acho que não tem, né?
específica, não. Qualquer corretora poderia operar, então? Em princípio, eu diria que qualquer pessoa pode chegar nessa situação. Operar com Eu acredito que a Bitcoin ainda não é classificada oficialmente como um ativo financeiro. Então, ela é negociada pelas empresas que negociam como se ela fosse um commodity qualquer. Eu estivesse vendendo um prendedor de cabelo ou qualquer outro produto. Não, só por curiosidade, como é que uma Então, empresa ela- chega a ser credenciada para fazer essas operações e lucrar com essas operações? Pois é. É uma mera ok. empresa. Eu já passei o meu tempo, porque a gente abriu Pois para é, conversas. eu não- Deixa eu só mostrar 2 negócios aqui para terminar. A Bitcoin, ela tem um limite que em 2141 vai ser atingido, matematicamente comprovado, onde vai ser emitida a última Bitcoin. O total são em torno de 21 milhões de moedas. Hoje, já foram minerados, que agora em janeiro deve fazer aproximadamente 80% de todas, ou seja, um pouco mais aí de 16 milhões de moedas. Então, o que existe, que foi, inclusive, pergunta à magistrada agora, foi cada transação é sempre com a mesma moeda. O número de moedas não muda. Uma outra cópia de tela aqui que eu queria colocar, por exemplo, essa com uma corretora. Eu tenho uma conta nessa corretora, a Foxbit, onde a gente tinha, dia 19, eu coloquei aqui o valor onde eu tirei a tela, estava o valor lá no cantinho, R$ 17.650, como sendo o valor daquele instante em que eu copiei a tela de uma Bitcoin. Eu não acessei hoje, mas se acessar lá, com certeza esse valor já é maior. Já houve uma valorização, né? Ganhei lá, sei lá, 0, alguma coisa, ou 1%, depende aí da situação. Já vou liberar para você, tá? Que a gente abriu para conversa, né? Daí a gente acaba não fazendo. Aqui é o CoinDesk que dá o preço do Bitcoin. Então, também, de novo, no dia 19, o preço era de $5.670 e alguns centavinhos ali por Bitcoin. Se vocês instalarem o Mycelium lá na tela inicial, ele já traz para vocês o valor, eu acabei de falar, né? Já deve ter mudado, inclusive. E ele tem aqui 5.709. Então, do dia 19 para hoje, já teve uma valorização de $100. Esta é uma curva interessante, aqui não é ver o valor, mas ver que é uma curva ascendente de valorização desde 2009. Para vocês verem assim o valor de ganho, tem uma outra situação aqui que mostra, deste ano até agosto, a Bitcoin já tinha valorizado 342%, só perdendo para a valorização das ações do Magazine Luiza. E agora ela já superou, né, porque a gente está em outubro. Então, assim, é um investimento assim que tem uma de bolha, né? Quer dizer, ele valoriza demais, é uma coisa assim um pouco absurda em relação a outros investimentos. Aqui tem o... Bem, isso é a última coisa que eu queria mostrar, daí a gente, internet das coisas fica para depois, né? Puxa vida, Depois do debate. Mas, enfim, ou se a gente tiver um tempo, né? Buy and sell. Então, eu vou comprar e vender agora de pessoa a pessoa. Não lembro agora com qual que estava conversando, mas assim, aqui aparece uma lista. Eu cortei a tela, mas tem uma lista dos vendedores, dos sellers de Bitcoin. Eu peguei um deles aleatoriamente, não conheço a pessoa, não tenho nada a ver com isso, que é esse aqui. Aleatoriamente peguei. O que eu sei dele? Eu sei dele que esse cara que se identifica aqui como Puma, ele é da região do estado de Santa Catarina, não sei se é lá de Camboriú ou não, mas é lá de Santa Catarina, não é? E ele tem lá uma certa quantidade de Bitcoins para vender e faz transações em Bitcoin. E aqui tem um texto interessante. Nós marcamos em um local público, como bancos ou restaurantes, né, aquela coisa de agente secreto, assim, para nenhum fuzilar o outro, né? E aí realizamos o negócio com base na cotação do momento, de forma que você fique com a maior quantidade possível de Bitcoins. Porque ele já está ganhando, né? Então ele oferece lá uma boa transação para você. E aí ele vai transferir para a sua conta corrente, que o senhor tinha me perguntado, ou ele vai lhe dar o apartamento com 51 milhões, a chave do apartamento, da mala, da cueca, da bolsa, sei lá, né? Dessas situações que hoje nos afligem aí. Tá? Então, isso é uma negociação pessoa a pessoa. Não é uma negociação que passa por corretora, não é uma negociação que passa por bancos, por governos, né? Sejam bons ou maus. Vai processar o professor Simão, que está botando. Então, ó, vocês identificaram as pessoas, vocês são melhores do que eu não conseguiria identificar. Ok, gente? Bom, em função de a gente ter aberto aí da novidade do tema, não é?
A última transparência que eu queria deixar aqui, que não é a última da apresentação, estava marcado para a gente fazer uma apresentação expositiva, né, e a gente acabou abrindo para o diálogo, né, que bom, que é interessante, é copiado do site da Bitcoin, que tem a pergunta lá, Bitcoin é legal? E aí ele responde, bom, ela não é ilegal. Se fosse em prova comigo, não tinha respondido o que eu perguntei. Né? É legal? Não, não é legal, não. Peraí, eu perguntei se é legal. Né? Então, assim, está no limbo. É ilegal? Não, tecnicamente ela não é ilegal. Permite fazer ilegalidades, que é a pergunta de baixo ali? Sim, permite, como qualquer outro ativo, né, financeiro. Talvez a Bitcoin facilite as ilegalidades, o que é complicado para vocês, por exemplo, para mercados aí investigativos. Não é? Mas, tecnicamente, pelo menos até esse momento, ela não é ilegal. O único país que eu sei que deve legalizar isso até 2019 é o Vietnã. Não me consta que outros países estejam preocupados com isso nesse momento. Bem, então, vamos temos que ficar por terminar aqui, agora, tá? Então, muito obrigado. Desculpe se não tive todo o conteúdo que vocês queriam. Assim, a gente tem outros conteúdos, mas a cópia da palestra está com vocês. Se vocês tiverem curiosidade, depois alguma coisa, também tem meu e-mail. Estou à disposição aí para a gente trocar ideias e aprender com vocês aí, principalmente essa parte legalista, né? Até porque eu sou um usuáriozinho disso, pequeno, mas, né, não quero me meter em crencas aí, eu só quero ganhar meu dinheirinho. Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde para vocês, boas apresentações.